Bom dia. Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Mais uma live do FIENG Competitiva. Eu sou a Raquel, sou coordenadora aqui da Gerência de Projetos para a Indústria. E a gente hoje vai fazer aí uma live especial do Dia da Cerveja, né? Que foi sexta-feira, em comemoração. É uma live preparada pelo FIENG Competitiva e pelo Sind Bebidas. A Tati está aqui representando o Sind Bebidas, quero agradecer ao Mário, agradecer ao Falcone. E nessa live a gente trouxe aí uma programação especial para o Dia da Cerveja, eu acho que muito condizente com as demandas e a necessidade atual do setor, que é a inteligência de vendas, né? Como a inteligência de vendas pode melhorar o negócio da sua cervejaria. Então a gente vai ter aqui o Fernando, que é um consultor especialista sobre inteligência de vendas, falando um pouco sobre esse cenário atual para o setor de cervejas, e a Ingrid, do Senai, especialista do Senai, falando sobre outro tema super importante e relevante nesse cenário atual, que é a otimização do processo produtivo e de gestão de estoque, também muito convergente com as necessidades atuais aí das cervejarias. Eu quero agradecer a todos que estão presentes, colocar aqui, quem tiver dúvidas, pode colocar no chat as perguntas, ou enviar, então, aí no nosso telefone do FIENG Competitiva, no WhatsApp, que é o 31 99 862 4075. Agradecer a Tati, agradecer a Ingrid, que estão aqui, o Fernando vai participar online, daqui a pouquinho ele vai entrar. Tati, você quer falar alguma coisa de abertura, antes de passar para a Ingrid? Acho que está ligado. Vou colocar a apresentação rapidinho. Já pode ir colocando, tá, Tiago? Por favor, projetando. Pode colocar a apresentação, por favor. Aí a nossa programação de hoje. Bom dia a todos, agradecer a presença aí. Nós fizemos a programação desse evento comemorativo do Dia Internacional da Cerveja, com o intuito de levar você, associado do Sind Bebidas e demais cervejeiros, a oportunidade de conhecer aí gestões, conhecer um pouco oportunidades aí de melhorar os seus negócios na parte de vendas, né, através do Fernando, que eu quero agradecer muito a presença dele, o empenho dele em realizar esse evento para a gente. A Ingrid, que a gente conversou muito sobre alguns assuntos de extrema relevância e importância para o setor, principalmente a questão dos estoques, né, fazer esse planejamento, a redução de custos na sua empresa. Enfim, nós estamos aí atentos o tempo inteiro, recebo diariamente demandas de cervejarias para este assunto, então a gente vê aí a oportunidade de ofertar esse processo, esse evento para vocês. Então, obrigada pela presença, o Sind Bebidas está à disposição sempre dos associados e das cervejarias para melhor atendê-los. Então, tenham um ótimo evento, e agradeço a todos aí. Um abraço. Obrigada, Tati. Aí eu só queria avisar que no final da apresentação a gente vai lançar uma campanha muito bacana para que as cervejarias possam ter aí os dois temas internalizados pela participação do FIENG Competitiva. Então, fique atento que no final a gente fala da campanha. E sem demorar aqui, eu já vou passar para a Ingrid. A Ingrid é supervisora de tecnologia industrial do Senai, é a nossa primeira palestrante, veio trazer uma apresentação muito bacana sobre otimização de custos, né, para cervejarias, através da melhoria de processo produtivo e da gestão de estoque. Obrigada, Ingrid. Está com a palavra. Eu que agradeço a oportunidade. E o nosso tema hoje é otimização de processos produtivos e gestão de estoques. Como a Tati disse, foi algo que a gente conversou muito e que é de extrema relevância para o setor. E eu fico muito satisfeita em poder explanar um pouco sobre essa temática.
Quando se fala em otimização de processo, a gente fala de Lean Manufacturing, né? Que é uma filosofia, manufatura enxuta, é uma filosofia focada na redução de 8 principais desperdícios. E eu sempre gosto de colocar essa frase aqui, que não basta somente ver, precisa enxergar. E hoje é muito comum, né, no processo produtivo, a gente está acostumado com aquilo ali no dia a dia e a gente simplesmente vê, a gente não enxerga oportunidades para melhorar o negócio, para se tornar mais competitivo, mais produtivo. Então, essa é a temática que a gente vai tratar hoje e puxando também a gestão de estoque, que eu vou mostrar para vocês que tem total relação também com a manufatura enxuta. Bem, falar aqui sobre competitividade, né? O que a gente está em constante busca. Então, toda indústria, né? Toda empresa, enfim, ela tem o seu preço de venda. Só que esse preço de venda, ele está composto do lucro, o custo real do produto, desperdícios e impostos. Então, todo esse custo adicional aqui, quanto maior ele é, menos competitiva a empresa vai ser. E a manufatura enxuta, ela visa exatamente a redução destes desperdícios aqui, tá? Eu vou explanar para vocês os 8 desperdícios e eu queria que vocês visualizassem no dia a dia de vocês. Será que esses desperdícios, eles ocorrem? O primeiro deles, e eu falo que é um dos principais, que é a superprodução. Produzir além do que é necessário. Mas aqui eu não falo somente de produto acabado. Muitas das vezes, o processo ali, o estoque em processo, né? É importante ter esse olhar voltado, porque realmente é um desperdício que impacta e muito, e esse desperdício acaba puxando outros desperdícios. O próximo aqui é estoque, que é até um tema que a gente vai tratar de uma forma um pouco mais ampla, porque é algo que vem impactando fortemente as indústrias de uma forma geral. O outro desperdício é transporte. Toda indústria, ela tem o seu transporte, mas a partir do momento que esse transporte ele é em excesso, ele é um grande desperdício aí e afeta muito a produtividade das indústrias. Defeitos e retrabalhos. É produzir fora das especificações, muitas das vezes gerando refugos, o próprio retrabalho em si. Processo desnecessário. Então, a partir do momento que eu estou ali produzindo, eu tenho as etapas de produção e eu faço alguma etapa que não deveria existir, mas ela existe por conta da estruturação do processo, é um desperdício. E eu preciso ter um olhar, por isso que a gente fala enxergar essas etapas que são desnecessárias e que o cliente final não está disposto a pagar por isso. E temos também a espera. Quando eu falo de espera, pessoal, é qualquer espera. Espera por máquina que às vezes quebrou, espera por algum insumo que não chegou. Então, qualquer tipo de espera, voltado também para informação. Então, a partir do momento que eu tenho ali um processo produtivo e ele está esperando algo, eu estou tendo um desperdício aí. E movimentos desnecessários. E esse é um desperdício que tem surpreendido aí fortemente vários empresários, porque a partir do momento que a gente começa a medir, a gente vê o tanto que as pessoas se movimentam para conseguir realizar ali a produção do dia. Né? Eu trouxe um exemplo aqui e isso é real, né? E é algo que realmente tem saltado aos olhos aí. E o intelectual, que é a empresa deixar de aproveitar ali todo o intelectual que existe, às vezes uma ideia, também a competência daquela determinada pessoa não é aproveitada da forma que deveria. Então, esses aqui são os 8 principais desperdícios que são trabalhados aí na manufatura enxuta. Trouxe um exemplo aqui comum também de se encontrar, e é um percentual muito comum quando eu falo de atividades que agregam valor, atividades que não agregam valor e as atividades que não agregam, porém ela é necessária.
Então, quando a gente começa a enxergar isso no processo produtivo, normalmente esses são os números encontrados, né? Então, aqui, 30% de verde são as ações que realmente agregam valor, que está transformando ali o meu produto, porém, vale otimizá-las. 41% atividades que não deveriam ocorrer, que são os desperdícios que eu citei anteriormente. Esses desperdícios precisamos trabalhar para reduzi-lo ao máximo, eliminá-los até. E aqui em amarelo são aquelas atividades que não agregam valor, porém elas precisam existir, né? Então, alguma limpeza que tem que ser feita no processo produtivo é extremamente necessário, não tem como deixar de fazer. Porém, eu preciso trabalhar para reduzir, né, essa atividade para que eu tenha um maior tempo agregando valor, que é transformando realmente o meu produto. E aqui um exemplo da movimentação que ocorre. Essa é uma empresa que a gente acompanhou o operador em um turno de trabalho. E aí a gente se deparou com esse número aqui, quase 9 quilômetros percorridos durante o turno de trabalho. Por quê? Precisava buscar um insumo, uma ferramenta, alguma informação, e isso acontece no dia a dia. Só que na correria mesmo do dia a dia, é uma rotina, e a gente acaba passando despercebido por essas questões. E quando a gente trabalha a manufatura enxuta dentro da organização, é algo que sensibilizamos realmente as pessoas para que isso aqui, incomode. Essa é uma ferramenta que a gente chama de diagrama de espaguete, que realmente mensura toda essa movimentação para que a gente possa trabalhar para reduzi-la ao máximo e que aquele operador, aquela pessoa ali, ela se dedique em atividades que realmente vão agregar um valor. E falando dos desperdícios, né, eu citei lá o estoque, a gente trouxe de uma forma mais ampla a gestão de estoque para que isso seja realmente sensibilizado, né, nas indústrias, porque isso é de extrema relevância quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala de competitividade, produtividade. Então, não existe, pessoal, uma receita única, né, para falar, olha, eu tenho uma boa gestão de estoque. Mas a dica é, invista sempre em estratégia e em planejamento. Eu trouxe aqui alguns pilares, algumas dicas também, quando a gente se fala de gestão de estoque. O que a gente precisa ficar atento? E inventário é uma delas. O inventário nada mais é que um processo de conferência da movimentação do estoque e ela é de extrema relevância, porque eu preciso ter em sistema, por exemplo, o que realmente eu tenho ali no físico. Então, o controle de entrada e saída de uma forma eficaz, ela realmente é fundamental. E essa acuracidade de estoque é imprescindível, porque é com base nela que a gente toma ações ali para a tratativa de algum ponto, né, abastecimento. Então, é importante ter isso de uma forma eficaz, uma forma que funcione, que traga informações relevantes para a tomada de decisão. E aí eu coloco sempre esse lembrete, né? Estoque é dinheiro. E essa é uma frase que eu gosto sempre de enfatizar, porque todo cuidado aqui é imprescindível para que a gente tenha um sucesso aí no final, no atendimento do cliente, né? na saúde mesmo da organização. Giro de estoque. O comportamento dos meus produtos, da minha matéria-prima, né, é imprescindível também. Então, ter esse conhecimento do comportamento das vendas é fundamental. Então, saber a rotatividade, aquele insumo, como que é o giro de estoque daquele insumo? Por exemplo, aqui, as garrafas, né? Como que é esse giro de estoque? Né? Quanto que eu tenho que ter realmente para abastecer ali a minha demanda? Abastecer também o meu processo produtivo, né? Evitar aí rupturas que ocorrem, né, durante aí o processo. E as rupturas em si. Eu falo que tem dois tipos de rupturas. Eu tenho as rupturas que ocorrem, né, por motivos operacionais
que é quando eu tenho o produto lá em estoque, eu tenho a minha matéria-prima no estoque, porém, na realidade, ela está indisponível. Então, isso ocorre por falhas de registro de estoque, erros no inventário, entre outras falhas que envolvem ali a operação em si. Então, é algo que a gente precisa se atentar. Por isso que eu trouxe, primeiramente, o inventário. Eu preciso saber o que eu tenho para que, com base nisso, eu tome decisões assertivas para o meu negócio. E também temos as rupturas comerciais. E aí é quando eu tenho indisponibilidade do meu produto devido ao estoque zerado mesmo. Então, vamos colocar uma situação. Eu tenho ali o processo produtivo, eu tenho a demanda, porém, vamos colocar o exemplo da garrafa. Eu tenho a garrafa ali para o invase, só que o meu estoque zerou. Eu vou parar a minha produção, deixar de atender o meu cliente por falta, muitas das vezes, de planejamento, ou às vezes falta de relacionamento mesmo com os fornecedores, isso gerando atraso de entregas, né? Então, é todo o processo que envolve quando eu realmente chego a um estoque zero, né? Eu deixo de atender por falta desse planejamento. Demanda. A demanda, ela precisa ser estudada. Eu preciso ter um estudo para conhecer os hábitos de consumo do meu público, né? Do meu cliente ali. Eu preciso ter conhecimento das vendas em si. E lembrando, né, que esse hábito, ele muda constantemente, né? As coisas mudam constantemente. Então, é imprescindível também, eu sempre vou utilizar essa palavra imprescindível, porque realmente é algo que a gente precisa ficar atento, tá? Que é ao hábito, que ele muda constantemente, a gente tem que estar constantemente se atualizando, para que a gente não peque aí, né, no planejamento e a gente seja surpreendido e às vezes isso a organização ser penalizada, né, de alguma forma. E aqui eu gosto sempre de abordar a sazonalidade. A gente precisa acompanhar isso bem próximo para que a gente tenha um planejamento efetivo. Opa, avançou. Mas a sazonalidade, a partir do momento que eu conheço, eu vou projetar ali compras com base nessa sazonalidade, eu vou planejar o meu estoque, né, com base também nessa flutuação, né, da demanda, e é um ponto de extrema relevância também. E aqui a organização. Eu ter um estoque organizado, eu ter um layout funcional, eu vou estar reduzindo os desperdícios. Por exemplo, a movimentação que eu citei anteriormente. E, pessoal, acreditem, quando a gente para medir isso, é realmente de impressionar. Então, a movimentação, o estoque, o transporte ocorrendo de uma forma totalmente excessiva, eu posso ter perdas durante esse transporte. Isso é algo para a gente voltar a olhar para que eu tenha um ambiente padronizado. Eu trouxe aqui até uma ferramenta que a gente utiliza muito, que é o 5S, né, os 5 sensos, e é uma ferramenta muito utilizada para essa organização. Ter um ambiente organizado vai agilizar, né, a minha busca por material. Eu trouxe um exemplo do picking aqui, a separação, o que eu preciso, tanto para abastecer o meu processo produtivo, quanto para abastecer o meu cliente final. É uma atividade, né, que a gente precisa ter um cuidado, uma padronização. Então, a organização, pessoal, é algo imprescindível quando a gente fala de produtividade, tá? E aqui, para finalizar... não está passando. Não está passando. Travou. Para reduzir o índice de ruptura, é imprescindível, a palavrinha aí de novo, que eu estou falando aqui constantemente, entender o comportamento de vendas, planejar e controlar os níveis de estoque. Então, esse é o segredo, né, para que a gente tenha realmente uma maior competitividade, que a gente tenha uma assertividade quando a gente fala no atendimento aos clientes aí,
para que a gente não perca vendas, às vezes por falta de planejamento. E é um ponto para a gente colocar como ênfase mesmo, tá? Vendas, entender esse comportamento, planejar e controlar. Bem, pessoal, é breve a minha fala, porém eu queria deixar à disposição aí os contatos meu, da Alice também. Estamos com uma parceria forte com o FIENG Competitiva para atender as empresas associadas ao sindicato nessas tratativas, falando de redução de desperdícios, controle de estoques, e a gente fica à disposição, tá? Os meus contatos vão ficar aqui e eu quero agradecer novamente essa oportunidade, né, nesse dia que a gente está trazendo aí em comemoração ao Dia da Cerveja, e fico à disposição para o que precisarem. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Raquel. Obrigada, Ingrid. Muito importante, eu acho, tudo que você colocou. Conforme a gente falou mais no final, a gente coloca aqui as soluções do FIENG Competitiva desse tema que podem apoiar as empresas. Quero agradecer a Alice também, que organizou a live à distância, e já chamar aqui nosso segundo palestrante, que é o Fernando Silveira, um parceiro antigo aqui do FIENG Competitiva. Fernando, ele é especialista em gestão estratégica de vendas e mercado. E hoje ele vai falar aqui sobre os impactos da inteligência de vendas na melhoria da distribuição. Então, uma apresentação muito importante, um tema muito relevante para cervejarias atualmente. A gente quis escolher a dedo esses temas, então um focado aí em redução de desperdício no processo produtivo e o segundo focado em vendas, como aumentar as vendas, usando inclusive inteligência, dados, de uma forma estratégica e sustentável. Fernando, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Raquel, bom dia, Alice, bom dia, Tatiana, Ingrid e o pessoal da cerveja. Primeiro, agradecer mais esse convite de vocês. Eu reputo que nós estamos numa época em que toda a informação e conceitos e conteúdos consistentes serão muito bem-vindos. Eu tenho procurado me especializar ao longo desses anos aí em vendas e distribuição. Atuei sempre nessa área, em empresas multinacionais como Shell, Panasonic, Nutri, e aqui uma mineira de coração, a ser inglesa, onde eu tive a oportunidade de aprender essas questões do como a inteligência de vendas pode impactar na melhoria da distribuição. Tem um fato muito relevante na fala da Ingrid, que é a questão da competitividade. Eu encaro a competitividade como sendo um fator crítico de sucesso, porém, quando eu pergunto para os empresários o que é ser competitivo, as respostas que vêm são respostas muito focadas em vender mais. E eu queria aqui fazer um convite para vocês, para que, além de vender mais, a gente buscar a inteligência de vendas para a gente vender melhor. Porque ser competitivo, na minha opinião, além de vender e fazer melhor do que o concorrente, você tem que ganhar dinheiro. Ou seja, aquela última linha ali da DRE, ela tem que estar sempre positiva para rentabilizar os investimentos, que nessa área não são pequenos, né? Quando eu penso que a FIENG, através da FIENG Competitiva, está num período muito interessante, trazendo para o industrial, para o empresário, né, soluções que possam aumentar a competitividade dele, eu vejo que, além de fazer o papel dela como uma entidade de classe, ela está indo além quando ela busca aumentar a competitividade dessas empresas. A gente falou várias coisas importantes aí do ponto de vista do Lean, porque para a gente vender, a gente tem que comprar melhor, a gente tem que produzir melhor, a gente tem que ter um custo competitivo, né? E vocês vão ver aí algumas informações de inteligência de vendas. Elas precisam
de estar muito alinhadas do ponto de vista da produção. Quando ela fala na questão de setup de máquinas, de não parar a produção, de ter um picking bem estruturado, de ter um controle de estoque bem estruturado, isso tudo impacta no preço final de vendas, e esse preço final de vendas, ele sempre será um fator de competitividade. Eu vi, nessa última semana, o esforço das cervejarias para marcar ponto, né? Marcar posição, marcar propósito e posicionamento no ponto de venda, com algumas ofertas extremamente agressivas. Eu vi cervejas de excelente qualidade, né? Especiais de excelente qualidade, no ponto de venda, com preço mais competitivo do que as cervejas globais. Cervejas sendo vendidas a R$6 e pouco, até 7, enquanto uma cerveja global aí está na faixa de R$8, R$9 no ponto de venda. Para fazer isso, tem que ter competitividade no processo que antecede a venda, que é o processo de compra, o processo de produção e o processo de distribuição. Portanto, foi muito oportuno a Indes ter entrado antes, que ela está me dando uma brecha muito grande para abordar essa questão da competitividade. E ser competitivo realmente é fazer melhor do que a concorrência está fazendo e ganhar dinheiro, porque senão não sobra naquela última linha lá. Bom, entrando especificamente nesse assunto de inteligência de vendas, eu antes gostaria de falar um pouco do cenário, né? O que está acontecendo, né, hoje nessa questão dos impactos desse cenário atual, né? Todos nós, todas as indústrias, ainda sentem muito, tanto da crise do corona e, no caso específico de vocês, de uma crise específica gerada na cervejaria especial. Agora, nós vamos vender lenço ou nós vamos chorar? Não, nós vamos vender lenço. Por que nós vamos vender lenço? Porque o mercado de cerveja, né, ele cresceu, ele está crescendo, né? O volume de vendas nos últimos 6 anos, do ano passado, foi um dos maiores volumes dos últimos 6 anos. Só perdeu para a Copa do Mundo, ou seja, 2020 foi um ano muito bom para a cervejaria. Agora, quando a Nielsen divulga esses dados, ela está dando dados da cervejaria em geral. Como é que foi a sua indústria? Ela cresceu? Ela conseguiu ter esse crescimento em 2020? Sim ou não? Nós temos que pensar nisso, né? Como é que nós vamos voltar ao mercado? Esse cenário já nos mostra que o on-trade está voltando, né? O off-trade já estava bem, já voltou anteriormente, e nós temos a volta dos bares, dos restaurantes, das boates, dos eventos, né? Que é um cenário importante para a cervejaria, tanto do engarrafado quanto do chopp. Então, como é que nós vamos nos preparar para aproveitar esse cenário, né? Marketing na veia e venda na veia, né? Por quê? Porque eu, particularmente, sou muito realista. As oportunidades existem para aqueles que estiverem melhor preparados. E a inteligência de vendas sempre foi e sempre será um fator competitivo nesses momentos, inclusive no momento de retomada, né? Como é que está a minha situação, né? Como é que você para e olha a situação atual da sua empresa no que tange a inteligência de vendas? Afinal, o que é essa inteligência interna de vendas? O que é isso, né? Para pensar, qual é a minha inteligência interna de vendas? O que eu estou trabalhando, né, na minha inteligência interna de vendas? Pararam para pensar? Eu tenho muito bem estruturado o meu cadastro de cliente, eu tenho muito bem estruturado o meu cadastro de produto, eu tenho muito bem estruturado e utilizo o cadastro de vendedores ou de canais, eu tenho muito bem estruturado as minhas vendas por bairro, por cidade, para que eu possa aproveitar essas informações e, transformando essas informações em conhecimento, eu melhorar a minha competitividade. Como é que está o meu portfólio, né? Como é que está a gestão do meu portfólio? Quais produtos que vendem mais, quais produtos que vendem menos, né? Como é que está a questão do meu estoque comparado com a gestão do meu portfólio? Eu vejo uma preocupação muito grande de várias empresas, várias indústrias e vários setores, de ter um portfólio cada vez mais abrangente, para ocupar cada vez mais espaço nas gôndolas, né? A gente tem que pensar muito isso. E a cerveja especial está com essa tendência, né? Lançando cervejas
com doce de leite, enfim, está tá em movimento e tem que movimentar. Agora, será que o mercado comporta todo esse portfólio? Será que eu vou precisar focar melhor o meu portfólio para que o giro compense, né, a manutenção de um item no meu portfólio? E esse item vai gerar estoque de matéria-prima, vai gerar estoque de embalagem, vai gerar estoque de rótulo. E como é que eu analiso tudo isso? Eu analiso tudo isso a partir da inteligência interna de vendas, utilizando principalmente os indicadores das curvas ABC de vendas. E aí eu começo a trabalhar curva ABC de vendas por cliente, onde eu procuro identificar se eu estou concentrado em muitos clientes ou poucos clientes, se eu estou com uma boa frequência de vendas nos meus clientes, se eu tenho uma positivação legal da minha carteira de clientes. E quando eu desço e faço um cruzamento, né, da análise da minha carteira de clientes por vendedor, se os meus vendedores estão concentrados em poucos clientes, se os meus vendedores conseguem colocar no mercado todo o meu portfólio de produtos, se a frequência de vendas para os clientes e a frequência de vendas do meu portfólio são bem estruturadas e elas acontecem numa frequência legal, tanto para clientes quanto para os vendedores, né? Os meus vendedores, ou os meus canais, né, sejam eles internos ou externos, sejam eles digitais ou presenciais, eles estão conseguindo fazer uma boa cobertura de mercado. E quando eu falo em cobertura de mercado, a gente tem que pensar muito na questão do mercado radial, que é muito importante, e a gente vai falar um pouco disso quando a gente for falar de rotas para o mercado ainda agora, né? Então, veja bem, gente, a inteligência de vendas, a Fundação Dom Cabral fala um negócio muito importante. 80% das informações que a gente precisa para tomar decisão nos nossos negócios estão no ambiente da nossa empresa. E a gente precisa utilizar melhor essas informações, principalmente as informações de inteligência de vendas. E elas são muito simples de ser trabalhadas. Eu não estou inventando a roda. Eu acredito até que a maioria dos senhores já conheçam, já tenham informações, ou até mesmo trabalhem com essas informações internas de inteligência de vendas. Alguns softwares já permitem você trabalhar com isso. Mas é o que eu falo. Eu tenho as informações disponíveis no meu software, nas minhas planilhas de controle, e utilizo essas informações para trabalhar com minha equipe de vendas, para fazer uma gestão da minha carteira de clientes. Eu sei quantos clientes eu consigo positivar por mês, ou cada vendedor consegue positivar por mês. Positivação é um item, é um pilar da minha gestão de vendas, da minha equipe de vendas, né? Eu faço a gestão dos meus clientes inativos. O que é um cliente inativo para a indústria de cerveja especial? É um cliente que fica um mês sem comprar, 15 dias. Na segmentação, o cliente de evento ele tem que ter um fator de inatividade X. Um cliente de varejo, né, tem que ter um fator de inatividade de Y. Ou seja, todas essas informações elas estão disponíveis, basta que a gente passe a trabalhar com ela para definir, inclusive, ações, estratégias ágeis para que a gente possa aumentar a nossa competitividade. Então, tem que ter na cabeça o seguinte: as informações, se não existem, nós vamos estruturar. Se elas existem, nós vamos trabalhar para que elas sejam mais utilizadas, tanto na gestão da venda, quanto na gestão da minha equipe, na gestão dos meus canais, para que eu possa trabalhar com esses indicadores que são importantíssimos. Concentração de vendas. Toda concentração é perigosa. Eu vejo algumas empresas muito concentradas em poucos clientes. São dois riscos, né? O risco da inadimplência, e aí você me diz assim, não, mas eu estou concentrado, mas são empresas de grande porte, são grandes atacarejos, são grandes varejistas. Isso não vai ter inadimplência nunca, ótimo. Mas e a negociação? Né? E os famosos contratos? Quando eu estou concentrado? Se eu perder um negócio com um cliente que representa muito para mim, o que vai acontecer com o meu mês? Né? Então,
essa questão de concentração, de frequência, de positivação da carteira, positivação de portfólio, positivação de cidade, positivação de bairros, tudo isso é trabalhado na inteligência interna de vendas, além da gestão da carteira de clientes inativos. Então, esse foi o grande aprendizado que eu tive ao longo dos anos. Sempre que atuei na gestão de vendas dessas empresas que eu citei para vocês anteriormente, eu procurei trabalhar essas informações, trabalhar junto à minha equipe, junto ao meu time, para que eles tenham consciência desses indicadores e procurem trabalhar esses indicadores de uma forma cada vez mais consistente, mais disciplinada e mais frequente. Quem não mede não consegue gerenciar. E a proposta da inteligência interna de vendas é fazer essa medição frequente dos nossos dados, dos nossos números, dos nossos resultados. E 2 pontos aqui são importantes, né? Primeiro, essas informações, a gente inicia essas informações de inteligência de vendas buscando dados de volume ou de vendas em reais. E vários clientes nossos, já passamos aí nesses últimos... De abril do ano passado para cá, está muito forte esse movimento de inteligência de vendas, porque as empresas precisam vender, elas eram compradas e agora precisam vender, então esse movimento está muito forte. Nós atuamos aí com cerca de 150 empresas dos mais variados portes, dos mais variados segmentos, inclusive de bebidas, água mineral, cachaça de alambique, né? Um problemaço a distribuição, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês? Que é muito importante a gente evoluir da medição de quantidade e de valores para margem de contribuição que o produto deixa, margem de contribuição que o cliente deixa, margem de contribuição que o vendedor deixa, ou até mesmo, em caso mais avançado, a lucratividade sobre vendas de cada uma dessas análises que a gente faz, seja de cliente, seja de canais ou vendedor, seja de produto, ou seja de bairros, cidades, estados, o que for. Então, a nossa luta tem sido muito grande para evoluir a inteligência de dados de volume, de quantidade, número de caixas, número de dúzias, número de garrafas, número de litros, o que for, e reais, e venda em reais, para a famosa margem de contribuição ou lucratividade sobre vendas. É óbvio que essa é um estágio um pouco mais avançado da inteligência, mas nós já estamos evoluindo para isso e já conseguimos trabalhar isso muito bem com algumas empresas, ok? Então, sobre inteligência de vendas, que é o primeiro, eu reputo o seguinte, é o primeiro degrau da inteligência de mercado, é o primeiro degrau da inteligência de marketing, é o primeiro degrau que vem antes da venda. É a inteligência interna de vendas, a parte de marketing que existe dentro da inteligência interna de vendas na gestão desses indicadores. Vamos, então, para o segundo degrau. O que seria o segundo degrau? Rotas para o mercado e as oportunidades. O mercado mudou, ele vai continuar mudando, a concorrência com certeza será cada vez maior, né? Esses indicadores de atratividade que essa rota para o mercado vai nos dar é uma fórmula excepcional de você definir mercados prioritários, clientes prioritários, oportunidades que existem no mercado que nós podemos aproveitar. Então, essa leitura dessa inteligência, que agora já não é interna mais, mas externa, que é quando eu falo 80% da informação é interna. Agora vamos às 20% das informações externas que estão lá no mercado. Então, nós temos que fazer um trabalho orientado para a distribuição radial no primeiro momento, para que a gente possa identificar nas mesorregiões, nas micro-regiões, sempre iniciando de forma radial, aonde estão os mercados prioritários e os clientes prioritários. E o geomarketing hoje nos proporciona isso, na medida que a gente encontra dados no mercado, seja via IBGE, seja via o BI do MTBE, seja via as associações organizadas que nos trazem informações de consumo per capita e de outros indicadores. E a partir de PIB, a partir de população, a partir de distância da nossa indústria, dos mercados que a gente vai buscar, a gente consegue formatar
um indicador de atratividade de cada micro-região, de cada mesorregião, para que a gente possa identificar, numa determinada micro-região, por exemplo, qual que é a nossa cobertura, para quantas cidades dessa micro-região a gente consegue vender, quantos clientes tem nessa micro-região com o KNAI de cliente nosso que está atendendo, para que a gente possa fazer esse cruzamento e estruturar as estratégias para que a gente possa aproveitar melhor esses mercados. Enfim, é a fusão das informações internas com as informações externas, para quê? Para que a gente possa definir um plano de ação, para focar nesses mercados e nesses clientes prioritários. Que plano de ação é esse? Qual o volume que eu quero ter qual que é a participação que eu quero ter nesses mercados, né? E quando a gente fala de cliente prioritário, por exemplo, quais são os segmentos de cliente que eu vou atender? O atacarejo está assumindo um papel importantíssimo na distribuição, mas com qual margem eu estou vendendo para o atacarejo? O atacarejo é volume e menos margem, mas eu consigo fazer meu ponto de equilíbrio vendendo para esse segmento, e a cerveja especial tem que aproveitar, porque ela hoje é uma categoria importante dentro desses segmentos, né? Quando eu falo também de cliente prioritário, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: quanto maior o cliente, mais mercenário ele se torna, né? E eu tenho muito que lembrar dos menores clientes, daqueles que têm uma frequência interessante, que me compram com uma margem menor, uma margem melhor, né? E que me compram um portfólio mais interessante, que são os empórios, que são os pequenos supermercados, ou seja, aqueles canais que são mais leais ao meu negócio, né? E que, por serem mais leais, merecem a nossa atenção tanto quanto os grandes clientes. Porque os grandes clientes eles têm contrato, né? E antes de assinar o contrato, eu tenho que ver se eu vou ter condição de cumprir aquilo, porque vai ter que ser cumprido, né? Vai ter que ser cumprido a questão das entregas pontuais, vai ter que ser cumprida a questão das verbas de sell-in e sell-out, ou seja, tudo aquilo que vocês conhecem muito bem, mas que tem que ser tratado com cuidado. Então, essa definição de mercado e cliente prioritário passa por tudo isso, na minha percepção, na minha opinião. A atratividade do mercado, em função dos indicadores que ele traz para a gente, inclusive pensando muito no radial, porque vender está caro, distribuir está caro, ou seja, o custo da venda está caro, o custo de aquisição de um cliente hoje é caro. Então, eu tenho que pensar muito quando eu olho a minha curva ABC de vendas por cliente, quando eu olho a frequência de compra dos meus clientes, quando eu vejo e analiso a positivação mensal da minha carteira de clientes, eu estou fazendo um bom trabalho de cobertura de mercado prioritário e de clientes prioritários. Bom, tem que falar estratégia, que vocês são estrategistas, tanto é que lançaram uma categoria de produtos totalmente nova, que tem uma participação de mercado interessante, tem uma percepção muito interessante na cabeça do consumidor e está num processo de retomada. E um processo de retomada requer estratégias ágeis. Que estratégias ágeis são essas, né? Eu tenho defendido muito, junto aos meus clientes, a questão das alianças estratégicas, né? E quando eu falo em alianças estratégicas, são alianças com empresas que têm sinergia com o meu negócio e que podem atuar junto comigo no meu esforço de cobertura de mercado, no meu esforço de redução do custo da operação, né? No meu esforço de chegar mais rápido aos meus clientes prioritários, ao meu esforço de diluir custo de distribuição. Eu vou dar um exemplo prático disso aqui. Eu tenho um cliente que é água mineral, é uma indústria de água mineral, e você sabe que o custo logístico de água é muito caro, é muito alto em função do valor agregado do produto, né? E a gente precisava de achar uma parceria dentro da nossa estratégia de cobertura de mercado, a gente pontuando na Nielsen, mas pontuando na Nielsen a custo de quê? A custo de comprar mercado, porque a gente estava indo muito longe, muito além do radial e com frete muito caro.
Então, nós buscamos uma aliança estratégica com quem precisava da nossa distribuição. Nós encontramos 4 indústrias do segmento de cachaça de alambique, né? E nós formatamos uma parceria, uma aliança estratégica, e hoje a gente leva pallet de água mineral, 95% da carga é água mineral, 5% é um pallet de cachaça de alambique de 4 marcas importantes, e esse pallet de cachaça dilui em 1/3 o meu custo de distribuição para aquelas regiões que eu defini como mercado prioritário, apesar de não ser tão radial assim, né? Estratégias de marketing, usar cada vez mais as parcerias de marketing digital, trabalhar cada vez mais canais de marketplace ou até mesmo o seu e-commerce próprio, porque é uma realidade digital e essas estratégias precisam ser estruturadas, mas eu volto a dizer, sempre pensando em mercados prioritários e clientes prioritários para que você haja com foco. A retaguarda da estratégia tem que ser muito bem estruturada. Um canal que eu defendo dentro dessa estratégia ágil, mesmo se falando nessa inovação que foi o marketing digital, né? Eu ainda utilizo muito e utilizo com muito sucesso, como um resultado muito interessante, o televendas, que é a figura de um operador de televendas com perfil de vendedor, com perfil de gestor de uma carteira de cliente, que consegue estar naquele cliente que não precisa tanto de presencial, que minha equipe de promotor, eles são confiáveis e fazem o trabalho de PDV, e a estrutura de vendas, que não precisa ditar que a venda presencial está a todo momento naquele cliente, eu utilizar o meu televendas ativo e ou receptivo como um canal para intermediar e ficar cada vez mais próximo desses clientes e do mercado. E quando eu falo de televendas como inteligência de vendas, é porque as informações que o televendas recebe do mercado, elas vêm numa velocidade muito maior do que até mesmo da equipe própria de vendas e da equipe de promotores. Então, todas as estratégias são possíveis. Vale o estudo, a análise e, principalmente, qual que é o propósito da sua empresa. Eu tenho uma dor hoje, que é vender melhor, que é vender mais, que é melhorar a minha participação nos clientes que eu já tenho, melhorar a minha cobertura de mercado, melhorar a positivação da minha carteira, melhorar a positivação do meu portfólio, e, para isso, eu tenho que usar dessas estratégias ágeis. Outro ponto importante, que eu sempre trago para essa discussão, é a questão do ciclo da venda. A inteligência da venda passa por todo o ciclo da venda, desde a pré-venda, como é que você está se preparando para vender, como é que você está trabalhando a competência e a competitividade da sua equipe de vendas para fazer um trabalho consultivo de vendas, para administrar a categoria cerveja especial dentro dos canais que ele é responsável por ele. Como é que o pessoal de compra seu está entendendo a importância dele ao comprar matéria-prima, ao comprar insumos, garrafa, rótulos, tampa, enfim, como é que ele está para contratar frete, ou quando o frete é próprio, como é que ele está fazendo essa gestão desse frete dele, para que esses custos, como diz a Ingrid, impactem cada vez menos no custo final do produto. Então, da pré-venda até o pós-venda, o trabalho tem que ser orientado para resultado, orientado para que o senso de pertencimento de cada área que está no ciclo da venda entenda o seguinte: quanto melhor eu atuar dentro desse negócio nosso, eu estarei contribuindo para que o meu custo seja mais competitivo e, com certeza, eu terei lá na ponta um preço mais competitivo e terei uma lucratividade sobre venda maior e a sustentabilidade do meu negócio. A turma que está trabalhando a gestão do portfólio, que internamente tem que se trabalhar essa gestão do portfólio. Eu tenho um portfólio calibrado, e a gente vai falar um pouco agora na finalização sobre isso, é importante para que no final eu seja mais competitivo, ou seja, eu seja melhor do que o meu concorrente e ganhe dinheiro. Então, pessoal, era esse o recado, e eu queria encerrar utilizando aqui mais uma vez essa questão da competitividade. Então, essa questão da inteligência de vendas, o que ela busca? Ela busca trabalhar essencialmente
4 estrelas. Vocês podiam falar assim, são 5 estrelas? Não, a 5ª estrela é vocês que vão fazer isso acontecer. A primeira estrela é calibrar os indicadores de concentração, frequência e positivação de vendas em todos os estágios, cliente, produto. O que aconteceu? Venceu o meu tempo? Voltou aí? Alô? Voltou, Fernando, pode continuar. Ah, tá. Está na tela aí. Definir mercados e clientes prioritários é muito importante, né? E eu falei sobre isso. A questão de definir os melhores canais de venda e distribuição. Nem sempre o canal que eu estou com ele hoje é o canal mais indicado, é o melhor, mas o que ele existe. E além de definir qual que é o melhor canal de venda e distribuição, é muito importante eu tratar dos conflitos que existem entre canal. Eu jogo no marketplace ou até mesmo no meu site o meu produto a X. E no ponto de venda ele está Y. Isso pode dar e vai dar conflito de canal. Como é que eu administro isso? É um fator de competitividade. E, finalmente, né, a questão da elaboração de um plano de ação para que a eficiência em venda e distribuição seja cada vez maior e você consiga fazer uma melhor cobertura de mercado, trazer mais competitividade para o seu negócio, aumentar a sua lucratividade e ter sustentabilidade. Então, pessoal, esse é o meu recado, essa é a minha contribuição. É isso que a gente tem feito ao longo dos anos e com muito mais agora, desde abril do ano passado, a gente vem sendo muito demandado, não só a nossa empresa, mas outros especialistas em vendas e distribuição, com esse assunto que é a questão da inteligência interna e externa para a melhoria da venda e da distribuição. Muito obrigado pela atenção e passo a bola aí para a Raquel e agradeço mais uma vez o convite por estar junto de vocês. Muito sucesso e aproveitem a retomada, porque ela chegou. Um abraço a todos. Tchau. Fernando, muito obrigada mais uma vez. Sempre muito certeiro e muito assertivo aqui na hora de expor a questão de inteligência de vendas para a gente. Pessoal, eu queria agradecer a todos e colocar o seguinte: o FIENG Competitiva tem essas soluções, tá? Então, essa consultoria do Fernando é uma consultoria prevista dentro do programa, lembrando que o programa é um programa subsidiado, então é uma oportunidade única, né, da gente fazer uma consultoria aí tão completa e importante igual essa de inteligência de canais de venda. Ela tem duração de 60 horas, então, assim, é um trabalho completo. O Fernando apoia a empresa desde a parte estratégica, construindo ali os pilares, por exemplo, para implantar a inteligência de vendas, quanto fazendo junto com a empresa toda essa parte de diagnóstico, de elaboração das análises, né? Tudo isso que ele comentou aqui, então, por exemplo, de a sua curva ABC de vendas, qual é o seu portfólio de produtos, como que estão os seus canais de venda, como que estão as suas estratégias, né, de frequência, de distância de vendas, traça essa questão de rotas, né, para o mercado, atuais e novos, e as estratégias ágeis. Então, é uma consultoria muito robusta, muito completa, e está prevista aí dentro do FIENG Competitiva. Sobre FIENG Competitiva, Tiago, você pode, por favor, só voltar a apresentação para eu mostrar rapidamente aqui uma novidade para o pessoal? Isso, pode ir lá para o final, por favor? Não, acho que ele vai passar. Qualquer coisa. Acho que eu passo daqui. FIENG Competitiva, acho que todo mundo já sabe, mas só reforçando, é um programa, então, aqui do Sistema FIENG, por meio do IEL, em parceria com o Senai e com todos os sindicatos de Minas Gerais. E aí, nessa parceria, então, com o Sim de Bebidas, a gente está trazendo soluções que são customizadas à realidade das empresas, sejam elas
de qualquer porte, né? De pequenas empresas, médias, grandes. Essas são as nossas soluções de 2021. Tem o Multi, o Campus. O Campus é um programa de aulas ao vivo e gravadas para que as empresas possam ter acesso a conhecimento e, principalmente, ter um programa de capacitação para seus colaboradores que seja fácil, com um pequeno investimento. Tem a mentoria, que é a mentoria que a gente vai, inclusive, falar aqui um pouquinho das mentorias de redução de custo, né, que são dentro do tema que a Ingrid apresentou. A gente tem as mentorias aí de gestão de estoque, que ela tratou, de redução de desperdício no processo produtivo, e de PCP. Essas mentorias são oferecidas dentro do programa pelo Senai. A mentoria ela é uma assessoria de 16 horas individual entre a empresa e o especialista, para resolver aquele problema ali da empresa, traçar um plano de ação direto, de forma prática. Então, é mão na massa. As nossas mentorias têm um valor também subsidiado, todos os nossos projetos, né? Então, ela custa aí R$600 para micro e pequena, R$900 para média e grande. Lembrando que a lógica do programa é quanto mais você adquire, mais desconto você tem. Então, esse eu estou falando um valor teto. Se você comprar mais de um produto, esse valor cai, tá? A gente vai fazendo desconto. Tem o desafio, que é para projetos de inovação, e tem o setorial, que são os projetos em parceria com os sindicatos. E aí, falando aqui na parceria com o Sindbebidas, então a gente está lançando hoje essa campanha. É uma campanha do Dia da Cerveja, na qual, se a empresa quiser fazer adesão na consultoria de inteligência de canais de venda, que é essa consultoria que o Fernando pincelou aqui, porque ela é uma consultoria muito robusta e muito completa. A cada 2 compras na inteligência de canais de venda, ou seja, a cada 2 empresas que comprarem essa consultoria, a gente vai fazer um sorteio entre elas de uma mentoria de processo produtivo. E aí, na mentoria de processo produtivo, a gente pode trabalhar aqueles temas quais a empresa quiser, ou a gestão de estoque, ou a redução de desperdício, né, no processo produtivo, ou planejamento e controle da produção. Ou seja, os 2 temas que a gente conversou aqui hoje, reunidos aí nessa campanha, que vai de hoje até 13 de agosto. Então, quem tiver interesse, por favor, é só contactar a Tati, do Sindbebidas. O nosso site também tem todas as soluções com os descritivos, quanto que custa, o que está previsto em cada solução. Então, essa novidade aí a gente está trazendo em comemoração para o Dia Internacional da Cerveja. E, claro, só relembrando que isso é uma condição exclusiva para os associados do Sindbebidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar aí no chat ou mandar no telefone da Tati ou do FIENG Competitiva. E, por último, eu queria só fechar aqui com uma boa notícia. A gente vai fazer um pequeno sorteio rápido. Vamos ver se vai dar certo aqui. Uma das ações, um dos projetos previstos do FIENG Competitiva com o Sindbebidas, o Sindbebidas trouxe para a gente essa demanda de forma muito assertiva, a Tati sempre muito proativa, colocou a urgência que as empresas estavam comentando, né, estavam colocando de necessidade de ter um esclarecimento aí sobre temas tributários e de precificação. Isso impacta demais as cervejarias. Então, a gente vai providenciar, a gente vai ofertar na semana que vem um workshop muito interessante, que é um workshop seguido de uma consultoria de tributário e de precificação inteligente. Essa parte tributária vai ser feita com a gerência referência aqui no sistema FIENG, que é a gerência da doutora Luciana Mundim, e vai ser bem customizado, e a parte de precificação vai ser um especialista nosso em finanças que está atrelando todo esse conteúdo para as cervejarias. Então, gente, é bem customizado para cervejarias. Esse é um projeto que é em parceria, então, com o Sindbebidas, e a gente vai fazer um sorteio de uma vaga nesse workshop, que vai ser semana que vem, né, Tati? Dia 16 e 17. Isso, dia 16 e 17 ele vai ser online. Ele tem um Raquel, custo, né? nós vamos passar para outra semana. Nós vamos passar para outra semana?
Para ficar mais tempo? Isso, para dar mais tempo para o pessoal aderir. Então, é provavelmente na próxima, dia 26, mais ou menos. Tá bom. Tá? Mas ainda é esse mês. Ótimo. Beleza. E aí, gente, eu vou puxar aqui a lista de presença da live. E se a pessoa tiver aqui na live ainda, a gente vai sortear um número. Vamos sortear primeiro um número. Já fala um número aí de 1 a 30, Tati? Antes de eu abrir a lista de presença para não ter. Ai, número da sorte? Pode. Número do meu aniversário, dia 3. Dia 3? Vamos lá. Dia 3. O número é 3, então. Peraí. 1, 2, 3. Pedro Aires. Cervejaria Aires. Pedro, você tá aí ainda na live? Manda um oi aí no chat. Manda no chat aí um oi, para a gente saber se você está na live ainda, senão nós vamos sortear outro número. Tiago, você consegue ver se o Pedro está aí ainda? Tá? Pedro, ganhou o sorteio na vaga, então, uma vaga para o workshop tributário e de precificação inteligente, que deve acontecer aí, sem ser semana que vem, na outra. Só para esclarecer, esse workshop vai falar sobre tributação incidente no setor. Tá aí, mandou no chat. Parabéns, Pedro. Vai falar, então, sobre tributação incidente no setor de bebidas, de forma a permitir a melhor adoção de sistemas tributários que produzam menor impacto nos custos das empresas. Isso no dia tributário. No dia da precificação, vai falar sobre precificação inteligente, né? Contemplando, então, os aspectos tributários, de custos e gerenciais das empresas do setor de bebidas. E aí, após o workshop, vai ter a consultoria individualizada com as empresas. Parabéns pelo sorteio aí, por ganhar. E é isso, gente. Eu queria agradecer muito a Ingrid, agradecer ao Fernando, agradecer a Tati do Sind Bebidas, que sempre está trazendo para a gente demandas importantes do setor. Um dos sindicatos mais ativos e relevantes dentro do sistema FIENG de parceria para poder trazer essas soluções customizadas. Agradecer a quem está participando, a Alice também. De nada, Pedro. Estou vendo você comentando aí no chat. Tati, você quer falar alguma coisa? Agradecer a presença de todos. Espero que tenham absorvido aí algumas informações importantes, relevantes para a sua indústria, né? Lembrando que o Sind Bebidas, junto com o FIENG Competitiva, está com essas consultorias, esses cursos, essas aulas disponíveis aí para os associados. Então, não deixem de participar. Pedro, parabéns. Vou te encaminhar tudo por e-mail, tá? Explicando direitinho. Provavelmente a primeira aula vai ser dia 26, e aí vai ser uma aula com o advogado Marcelo Malagoli, da gerência tributária aqui da FIENG, para tratar da parte de enquadramento tributário. E aí eu te encaminho tudo, e a todos que estão presentes aí também, quiserem participar, enviem para a gente aí uma solicitação, que a gente encaminha todos os processos e o contato da Alice para poder atender vocês. Obrigada aí pela participação de todos.